O convite chegou numa terça-feira chuvosa, um retângulo de papel perolado e caro que parecia deslocado em meio à simplicidade organizada do meu pequeno apartamento. O nome da minha irmã, Beatriz, e do seu noivo, Ricardo, dançavam em uma caligrafia dourada e rebuscada, anunciando o que minha mãe, Magnólia, vinha chamando de o evento social do ano. Senti um calafrio que não tinha nada a ver com a brisa úmida que entrava pela janela entreaberta da cozinha. Era o frio familiar da antecipação, uma mistura de obrigação familiar e pavor social que sempre acompanhava as reuniões do clã do Sampaio. Eu, Clara Sampaio, a filha do meio, a bibliotecária, a ovelha negra vestida de bege, estava sendo convocada para mais uma arena de comparações e julgamentos sutis, ou nem tanto. Minha vida era um livro de edição rara. Silenciosa, rica em detalhes que poucos se davam ao trabalho de apreciar e encadernada em uma capa modesta. Eu era chefe do departamento de restauro da Fundação Valente, um trabalho que exigia paciência, precisão e um amor profundo pela história contida nas páginas amareladas pelo tempo. Eu salvava memórias, encontrava beleza na decadência, força na fragilidade. Era um universo que minha família simplesmente não compreendia. Para eles, sucesso era medido em cavalos de potência, metros quadrados de imóveis na Zona Sul e o brilho dos diamantes. Meu sucesso era o cheiro de couro antigo e a satisfação silenciosa de um trabalho bem feito, um conceito tão alienígena para eles quanto um manuscrito medieval. O telefonema de minha mãe não demorou. Clarinha, querida, recebeu o convite? Não é um sonho. A voz dela, sempre um pouco alta demais, um pouco ansiosa demais, ecoou pelo viva voz do meu celular enquanto eu regava minhas samambaias. Beatriz está uma pilha de nervos, coitadinha. Quer que tudo seja perfeito. E claro, a família inteira estará lá. O pai do Ricardo, o Dr. Monteiro, você sabe, o industrial. Ele convidou gente muito importante. Políticos, empresários. É a chance de ouro do Ricardo de expandir os negócios. Que bom para eles, mamãe. Fico feliz pela Bia. Respondi, minha voz calma sendo um contraponto estudado ao seu entusiasmo frenético. Sim, claro. Mas Clara, sobre o que você vai vestir... Ah, aí estava. O verdadeiro propósito da ligação. É um casamento black tie, querida. Black tie de verdade. Não um desses eventos de empresa que você às vezes vai. Pensei em te ajudar. Podemos ir ao shopping no sábado. A loja onde Beatriz comprou o enxoval tem uns vestidos maravilhosos. Talvez algo em um tom pastel para iluminar você. Agradeço a preocupação, mamãe, mas eu já tenho algo em mente, disse eu, olhando para o canto do meu quarto, onde a capa de tecido cru protegia minha escolha. Houve uma pausa carregada de desaprovação. Algo em mente? Clara, por favor, não me venha com uma de suas originalidades. É o casamento da sua irmã. Você precisa estar à altura. Pense na imagem da família. A imagem da família, o mantra que regia todas as nossas vidas. Uma imagem cuidadosamente construída sobre o sucesso financeiro do meu pai, a agenda social da minha mãe e o casamento perfeito da minha irmã mais nova com um herdeiro ambicioso. Eu era a mancha na fotografia, a nota dissonante na sinfonia da perfeição. Anos de jantares de família me ensinaram a lidar com isso. As perguntas sobre por que eu ainda não tinha me casado, por que escolhi uma profissão que não dá dinheiro, por que meu apartamento era tão pequeno. Eu desenvolvi uma concha, uma armadura de polidez e distanciamento. Mas às vezes, as farpas ainda encontravam uma fresta. Não se preocupe, mamãe. Estarei apropriada. Garanti, sabendo que a palavra apropriada tinha significados muito diferentes para nós duas. Desliguei o telefone e caminhei até o quarto. Retirei a capa protetora. Ali estava ele, um terno feminino de linho cru, corte impecável, calças pantalona e um blazer de abotoamento único. Não era de uma grife famosa, mas de uma alfaiate idosa e talentosa que tinha seu ateliê em uma rua esquecida do centro da cidade. Era simples, elegante, atemporal. Era forte. Era eu. Em um mar de seda, chiffon e paetês, eu estaria de linho. Era uma declaração silenciosa, uma declaração de que eu não precisava da aprovação deles, que minha força não vinha de ornamentos, mas da minha essência. Eu não estava me escondendo, estava me afirmando. Nos dias que se seguiram, a pressão aumentou. Minha tia Cecília me ligou para dar uma dica de uma loja que estava em promoção. Minha prima Verônica me mandou fotos de vestidos deslumbrantes que ela tinha visto online. Beatriz, a noiva, em um raro momento de comunicação direta, me enviou uma mensagem de texto. Clara, a mamãe está surtando com a sua roupa. Por favor, só por uma noite,
Seja normal, faça isso por mim, ser normal. Para eles, significava se conformar, se encaixar no molde. Mas eu havia passado a maior parte da minha vida adulta aprendendo a quebrar esse molde, a construir meu próprio valor a partir de dentro. E essa jornada tinha um arquiteto, um mentor que entrou na minha vida de forma tão inesperada quanto o convite de casamento, e que havia mudado tudo. Seu nome era Arthur Valente, e ele era o segredo que eu guardava, a peça final no meu tabuleiro de xadrez pessoal. Eu não iria ao casamento para me defender. Eu iria para assistir, com a calma de quem sabe que o xeque-mate é inevitável. E pela primeira vez na minha vida, eu não estaria sozinha. A ideia de levar Arthur, de ver as engrenagens nos cérebros da minha família pararem e tentarem processar o que viam, começou como uma fantasia divertida, mas rapidamente se tornou um plano estratégico. Um plano que não era sobre vingança, mas sobre redefinir, de uma vez por todas, os termos do nosso relacionamento. Eu não precisava que eles me amassem pelo que eu era, mas eles iriam aprender a me respeitar. E o catalisador para essa lição seria o homem que eles, sem saber, já idolatravam. Meu primeiro encontro com Arthur Valente foi empoeirado e cheirava a séculos de silêncio. A fundação que levava seu nome havia adquirido um lote raro de manuscritos do século XVII, e meu trabalho era avaliar a condição deles e liderar o projeto de restauro. Eu estava no porão climatizado do prédio da fundação, usando luvas de algodão e uma lupa de mesa, completamente imersa na delicada caligrafia de um filósofo esquecido, quando uma voz grave e calma me tirou do meu transe. A beleza sobrevive ao tempo, não é, senhorita Sampaio? Levantei o olhar e vi um homem que eu supus ter uns 70 e poucos anos, com cabelos prateados bem cortados, olhos de um azul profundo e curioso e um terno de lã cinza que, embora impecável, não gritava riqueza, mas sim uma elegância discreta. Eu já o tinha visto em fotografias no hall de entrada, mas a presença dele era muito mais imponente e, ao mesmo tempo, gentil do que qualquer imagem poderia capturar. Arthur Valente era uma lenda no mundo dos negócios, um titã que construiu um império do nada, mas que nas últimas 2 décadas havia se tornado quase um recluso, dedicando sua fortuna e seu tempo à filantropia, especialmente às artes e à preservação histórica. Ele era o oposto do novo rico que minha família tanto admirava. Ele era a fonte, a origem, o dinheiro antigo e consolidado que não precisava de exibição. Senhor Valente, gaguejei, levantando-me rapidamente. Me desculpe, eu não o ouvi chegar. Ele sorriu, um sorriso genuíno que suavizou as linhas em seu rosto. A culpa é minha. Eu gosto de andar pelos corredores sem anunciar. É a melhor maneira de ver a verdadeira magia acontecer. E o que você faz aqui, senhorita Sampaio, é magia. Ele se aproximou da mesa, seu olhar passando pelas ferramentas, pelos papéis japoneses finíssimos e pelos pigmentos naturais que eu usava. Você não apenas conserta o papel, você resgata a alma que foi impressa nele. Naquele momento, senti algo que raramente experimentava fora do meu trabalho. Ser vista, ser compreendida em um nível profundo. Ninguém jamais havia descrito meu trabalho daquela maneira. Para minha família, eu colava livros velhos. Para Arthur Valente, eu resgatava almas. Aquele foi o início de uma conversa que se estendeu por meses. Ele começou a visitar meu departamento regularmente. Primeiro sob o pretexto de verificar o progresso dos manuscritos, mas logo ficou claro que ele vinha para conversar. Falávamos sobre filosofia, história, arte e, eventualmente, sobre a vida. Ele tinha uma mente brilhante, uma curiosidade insaciável e uma capacidade de ouvir que era um presente. Ele me contou sobre seus primórdios humildes, sobre como começou vendendo jornais na rua e como devorava livros da biblioteca pública, sonhando com um mundo maior. Ele me falou sobre os princípios que o guiaram, sobre a importância de um propósito definido, da autodisciplina e da criação de um mastermind, uma aliança de mentes focadas em um objetivo comum. Eram os preceitos de Napoleon Hill, que ele havia lido ainda jovem e aplicado com um rigor quase religioso. Ele não via o sucesso como um destino, mas como um processo contínuo de autodesenvolvimento. Em troca, e com muita hesitação inicial, comecei a falar sobre mim, sobre minha paixão pelos livros, que começou como um refúgio da barulhenta e competitiva dinâmica da minha casa. Falei sobre minha família, não com amargura, mas com uma espécie de resignação analítica. Ele ouvia pacientemente, seus olhos azuis nunca me julgando, apenas absorvendo. Eles não são pessoas más, Clara, disse ele um dia,
enquanto tomávamos café na pequena copa do meu departamento. Eles apenas operam em uma frequência diferente. A frequência do medo. Medo de não serem suficientes. Medo de não parecerem bem-sucedidos. Medo do que os outros vão pensar. E o medo gera a necessidade de controle e de validação externa. Eu sei, suspirei mexendo minha xícara. Mas é exaustivo. Claro que é, ele concordou. Porque você está tentando sintonizar o seu rádio na estação deles. Você precisa parar de fazer isso. Você tem a sua própria frequência, uma muito mais clara e poderosa. Deixe-os com o ruído deles. Apenas se recuse a dançar conforme a música. Foi Arthur quem me incentivou a aceitar a chefia do departamento, uma posição que eu inicialmente recusei por medo do palco, da responsabilidade. O medo é apenas um pensamento, ele me disse, e você controla seus pensamentos. Assuma o controle, Clara. O que você tem a perder? A aprovação de pessoas que não entendem o seu valor? Você não precisa disso. O que você precisa é da sua própria aprovação. Quando o convite do casamento chegou, minha primeira reação foi a de encontrar uma desculpa para não ir. Trabalho, uma viagem, uma doença súbita. Foi Arthur quem me desafiou a mudar de perspectiva. Eu estava em sua biblioteca particular em sua casa, um santuário de 2 andares com paredes forradas de livros do chão ao teto, ajudando-o a catalogar uma nova aquisição. Contei-lhe sobre o convite e a subsequente guerra do vestido, iniciada por minha mãe. Ele estava sentado em sua poltrona de couro favorita, um copo de uísque na mão, e riu. Não de mim, mas da situação. É um cenário clássico de Shakespeare. Não acha? Comédia de erros, vaidades e muito barulho por nada. Ele me olhou por cima da borda do copo. Você deveria ir. Eu não quero, admiti. Não estou com humor para ser dissecada por um júri de parentes. Não vá para ser dissecada. Vá como uma cientista. Vá para observar. Vá para afirmar sua independência. Não de forma agressiva, mas com uma calma inabalável. Use o seu terno de linho. Ele é a sua armadura e a sua bandeira. Mostre a eles, sem dizer uma palavra, que você está em paz consigo mesma. Ele fez uma pausa, um brilho travesso em seus olhos. E, se me permite a ousadia, acho que você deveria levar um acompanhante. Eu ri. E quem eu levaria? O fantasma do filósofo do século XVII que estou restaurando? Ele seria o único que apreciaria minha companhia silenciosa. Eu estava pensando em alguém um pouco mais corpóreo, disse ele, colocando o copo na mesinha ao lado. Leve-me como seu par. Eu o encarei atônita. Você? Mas por quê? Seria um caos. Exatamente, ele disse, o sorriso se alargando. Às vezes, um pouco de caos é necessário para abalar as fundações de uma estrutura podre e permitir que algo novo cresça. Pense nisso, Clara. Não como um ato de vingança, mas como um experimento social, uma lição prática de valor. Eles te julgam por uma métrica superficial. Vamos apresentar a eles uma métrica que eles não podem ignorar. Eles idolatram o sucesso financeiro e a influência, não é? Bem, Ricardo e o pai dele, os Monteiro, eles me conhecem, pelo menos de nome e reputação. Eles tentam conseguir uma reunião comigo há meses. A ideia era tão audaciosa, tão teatral, que me deixou sem fôlego. E no fundo do meu pavor, uma centelha de excitação começou a brilhar. Não era sobre humilhar minha família, era sobre libertar a mim mesma. Era sobre mostrar a eles que o universo deles, com suas regras e hierarquias, era apenas uma pequena parte de um mundo muito maior. Um mundo onde eu não apenas pertencia, mas prosperava. Um mundo que eles nem sabiam que existia. O plano é simples, continuou Arthur, entrando no modo estratégico que o tornou um bilionário. Você chega primeiro, sozinha. Deixa que eles façam o seu pequeno espetáculo. Deixa que te subestimem. Deixe que a pressão aumente. Absorva, observe. Mantenha sua compostura. Eu chegarei mais tarde, pouco antes da cerimônia começar. Encontrarei você, e então nós apenas observaremos. Eles vão rir do meu terno, eu disse, a velha insegurança cutucando. Sim, eles vão, Arthur concordou, seu olhar sério agora. Eles vão rir do seu terno simples, até verem quem você trouxe como seu par. E nesse momento, Clara, o terno não importará mais, e você perceberá que ele nunca importou de verdade. A família da noiva precisa estar impecável. Você entende, não é? É uma questão de respeito. Eu entendia perfeitamente. O respeito, para ela, era um tecido que se vestia. Beatriz, por sua vez, estava imersa em seu próprio furacão de preparativos. Nossas interações eram mínimas, mas carregadas de uma tensão histórica. Crescemos em quartos vizinhos, mas em mundos diferentes. Ela era a boneca de porcelana, sempre arrumada,
sempre sorridente, a filha que cumpria todas as expectativas. Eu era a leitora silenciosa, com joelhos vétino-esfolados de subir em árvores para encontrar um lugar sossegado para ler. A filha que colecionava perguntas em vez de elogios. Nosso amor era real, mas soterrado sob camadas de rivalidade silenciosa e papéis que nos foram impostos desde a infância. Sua mensagem, seja normal, não era apenas um pedido para o casamento. Era um eco de um desejo de toda a vida, que eu fosse mais parecida com ela, mais fácil de entender, mais fácil de exibir. Enquanto a artilharia familiar tentava minar minhas defesas, eu me refugiava em minhas conversas com Arthur. Ele se tornou meu estrategista, meu coach motivacional. Nossos encontros na biblioteca dele não eram mais apenas sobre livros, mas sobre o campo de batalha que me aguardava. Lembre-se, Clara. Ele disse em uma de nossas últimas conversas antes do grande dia: o poder deles sobre você reside na sua reação. Se você se irrita, eles vencem. Se você se justifica, eles vencem. Se você se encolhe, eles vencem. Sua arma mais poderosa é a sua calma, uma calma polida, quase indiferente. Não é frieza, é soberania. Você está no controle do seu estado emocional. Não eles. Ele me fez praticar. Imagine sua mãe dizendo que seu terno parece de secretária. O que você faz? Eu diria que é confortável. Balbuciei. Não. Ele corrigiu gentilmente. Isso é uma justificativa. Tente de novo. Ela diz isso. Você respira fundo, olha para ela com um leve sorriso e diz: que bom te ver também, mamãe. A Bia está muito nervosa? Mude o foco. Desarme a crítica não a rebatendo, mas tornando-a irrelevante. Gire o holofote de volta para eles. Pessoas que criticam adoram falar, especialmente sobre si mesmas ou sobre suas preocupações. Praticamos vários cenários. O encontro com a tia Cecília, famosa por seus elogios que eram, na verdade, insultos disfarçados. Clara, que corajosa você, usando algo tão conceitual. O encontro com o noivo, Ricardo, que provavelmente faria uma piada sobre minha carreira acadêmica. Para cada cenário, Arthur me dava uma ferramenta. A mudança de assunto, o elogio inesperado a algo que eles estivessem vestindo, a pergunta aberta sobre seus filhos ou seus trabalhos. Era um manual de como navegar em águas infestadas de tubarões usando apenas a inteligência social. Eles esperam uma reação, Arthur resumiu. Não dê a eles. Dê-lhes polidez. Dê-lhes um sorriso enigmático. Deixe-os confusos. A confusão é uma arma muito mais eficaz do que a confrontação. Na noite anterior ao casamento, tive uma crise de confiança. Olhei para o terno de linho pendurado na porta do meu guarda-roupa, e ele me pareceu frágil. Ingênuo, a voz da minha família ecoava na minha cabeça. Pense na imagem da família. Faça isso por mim. Você precisa estar à altura. Senti um nó no estômago. Peguei o telefone, tentada a ligar para Arthur e cancelar tudo. Dizer que estava doente. Seria tão mais fácil. Mas então, meu olhar caiu sobre um pequeno livro de capa dura na minha mesa de cabeceira. Era uma primeira edição de Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Um presente de Arthur. Eu o abri em uma página que havia marcado: as opiniões são os bens mais baratos da Terra. Todo mundo tem um estoque de opiniões pronto para ser imposto a quem quer que as aceite. Se você for influenciado por opiniões ao chegar às suas decisões, não terá sucesso em nenhum empreendimento. Fechei o livro. Respirei fundo. Arthur e eu havíamos elaborado um plano baseado em princípios de força interior e estratégia, não de medo e reação. Recuar agora seria uma traição a mim mesma. A jornada que eu havia começado. Seria deixar que as opiniões baratas da minha família ditassem o valor do meu próprio ser. Vesti o terno. Ele se ajustou ao meu corpo como se tivesse sido feito para mim, e tinha sido. Olhei-me no espelho. Eu não via uma ovelha negra ou uma filha decepcionante. Eu via uma mulher que restaurava livros antigos e que estava prestes a restaurar o equilíbrio de poder em sua própria vida. A calma que Arthur mencionara começou a se assentar sobre mim, não como um manto, mas como uma segunda pele. A decisão estava tomada. O plano estava em curso. A noite de sábado seria, de fato, o evento social do ano, mas não pelos motivos que minha mãe imaginava. Desci do táxi e parei por um momento na entrada, sentindo o peso do contraste entre a opulência extravagante do lugar e a simplicidade estudada do meu terno de linho. Respirei fundo, canalizando as lições de Arthur. Calma, soberania. A primeira a me interceptar, como um míssil teleguiado de tule e laque, foi minha tia Cecília. Clarinha, querida, ela exclamou,
seus olhos fazendo uma varredura completa do meu corpo em um nanosegundo, da cabeça aos pés e de volta, antes de se fixarem em um sorriso que não alcançava seus olhos. Que interessante, muito minimalista. É alguma tendência nova de São Paulo que nós, provincianos, ainda não conhecemos? Lembrei-me do ensaio com Arthur. Sorri de volta. Um sorriso genuíno. Tia Cecília, que colar maravilhoso. Esmeraldas? Combinam perfeitamente com seus olhos. Ela piscou, pega de surpresa pelo elogio. Sua mão foi instintivamente para o colar pesado. Ah, sim. Presente do meu marido. Ele tem bom gosto. A crítica ao meu terno foi esquecida, substituída pela oportunidade de falar sobre si mesma. Vitória número 1. Avancei pelo salão, um mar de rostos conhecidos e semi-conhecidos. Senti os olhares, alguns curiosos, outros abertamente desdenhosos. Vi minha prima Verônica cochichar com a irmã, ambas olhando na minha direção, e depois rindo discretamente atrás de suas taças de champanhe. Mantive a cabeça erguida, o sorriso polido no lugar, e me dirigi ao grupo onde minha mãe estava, o epicentro do poder social da família. Magnólia me viu chegando, e seu rosto passou por uma série de microexpressões. Choque. Horror, raiva contida e, finalmente, a máscara de anfitriã perfeita. Clara, aí está você, ela disse com os dentes cerrados, o sorriso forçado. Ela me deu um abraço rápido e rígido e sussurrou no meu ouvido, sua voz um sibilo venenoso. Eu não acredito que você teve a coragem. Um terno de trabalho, Clara? No casamento da sua irmã? O que o Dr. Monteiro vai pensar? Antes que eu pudesse responder, ela se virou para a esposa do Dr. Monteiro. Uma mulher imponente coberta de joias. Helena, querida, esta é minha outra filha, Clara, a intelectual da família. O tom dela transformava intelectual em um eufemismo para estranha e sem sucesso. A senhora Monteiro me olhou de cima a baixo com o interesse de um entomologista, examinando um inseto peculiar. Ah, sim, a que trabalha com livros velhos, não é? Um hobby encantador. É mais do que um hobby. É uma paixão que se tornou minha profissão, respondi calmamente, minha voz firme. É um privilégio preservar a história. A resposta pareceu desarmá-la por um momento. Ela esperava talvez um pedido de desculpas, uma justificativa. Eu não lhe dei nenhuma. Minha mãe, no entanto, estava lívida. Ela me puxou para um canto, atrás de um arranjo de flores gigante. O que você está fazendo? Ela sibilou. Você está me humilhando. Olhe para você. Todos estão comentando. Beatriz vai ter um ataque quando te vir. Eu te pedi uma coisa, Clara. Uma coisa. Eu a olhei, não com raiva, mas com uma clareza repentina e triste. Mãe, eu estou vestida com elegância e respeito. O problema não é a minha roupa, é a sua percepção dela, é o seu medo. Eu não vou me desculpar por ser quem eu sou. A firmeza na minha voz a deixou sem palavras por um segundo, mas a fúria logo retornou aos seus olhos. Foi quando Beatriz apareceu, deslumbrante em seu vestido de noiva, um monumento de renda e cetim. Ela era a imagem da perfeição, exceto pelos seus olhos, que faiscavam de irritação quando me viram. Clara, eu não acredito. Ela disse, sua voz baixa e tensa para não chamar a atenção. Você fez de propósito, não foi? Você sempre tem que ser o centro das atenções, mesmo que seja pelo motivo errado. Hoje era para ser o meu dia. E é o seu dia, Bia. Você está linda, eu disse, e eu estava sendo sincera. Minha roupa não tira o brilho de você. Não? Olhe ao redor. As pessoas estão cochichando. Mamãe está à beira de um colapso. Você não podia simplesmente usar um vestido como todo mundo? Foi nesse momento que Ricardo, o noivo, se aproximou. Ele era a personificação do sucesso agressivo. Bronzeado, terno de grife, relógio caro e um sorriso que era mais uma exibição de dentes do que uma expressão de alegria. Ele me olhou com desprezo mal disfarçado. Clarinha, disse ele, com uma falsa familiaridade que me revirou o estômago. Sempre original. Veio direto da biblioteca? Não se preocupe. Duvido que o fotógrafo vá querer tirar muitas fotos da família da noiva de qualquer maneira. Ele riu da própria piada. Beatriz forçou um sorriso, claramente desconfortável, mas leal ao seu futuro marido. Aquela foi a farpa mais afiada até então. O insulto direto, a humilhação pública. Senti o sangue subir ao meu rosto. As palavras de Arthur ecoaram na minha mente. O poder deles reside na sua reação. Respirei. Contei até 3. Olhei para Ricardo, inclinei a cabeça ligeiramente e sorri. Um sorriso calmo,
Enigmático. Não disse nada. Apenas sorri. Meu silêncio o desconcertou mais do que qualquer resposta irritada faria. Ele esperava um confronto, uma discussão. Eu lhe dei um vácuo. Ele ficou sem saber o que fazer. Seu sorriso arrogante vacilando. Beatriz me lançou um olhar que era uma mistura de raiva e confusão. Minha mãe parecia prestes a explodir. Eu me sentia como o olho de um furacão. Um ponto de calma no meio do caos que eu mesma havia, em parte, orquestrado. A primeira parte do plano estava completa. Eu havia suportado a tempestade inicial. Agora, era só uma questão de tempo até a chegada do meu trovão particular. Eles se afastaram, formando pequenos círculos fechados, dos quais eu era deliberadamente excluída. Naveguei pelo salão pegando uma taça de água com gás. Eu precisava da minha mente clara e me posicionei perto de uma das paredes de vidro, observando os convidados. Eu era uma antropóloga em campo, estudando os rituais de acasalamento e as exibições de dominância de uma tribo desconhecida. Ouvi fragmentos de conversas. Minha prima Verônica descrevendo em voz alta e detalhada o preço absurdo de sua bolsa de grife para um grupo de admiradores. Um tio distante se gabando de seu novo carro importado para quem quisesse ouvir. O pai de Ricardo, o Dr. Monteiro, circulava entre os convidados como um general, inspecionando suas tropas, apertando mãos, distribuindo sorrisos paternalistas. Era um ecossistema fechado, alimentado por vaidade e validado por bens materiais. E eu, com meu terno de linho e minha água com gás, era a falha na matriz. Alguns conhecidos mais distantes, pessoas da vizinhança antiga, ou amigos de meus pais que não me viam há anos, se aproximavam com uma curiosidade cautelosa. Clara, quanto tempo? Você mudou, diziam. A palavra mudou suspensa no ar, carregada de significados não ditos. O que você anda fazendo da vida? E quando eu respondia, eu restauro livros raros, via a mesma reação. Um aceno de cabeça vago, que interessante, e uma rápida mudança de assunto para algo mais compreensível para eles, como o trânsito ou o tempo. A humilhação não era mais aguda e direta, mas sim um zumbido baixo e constante. O sentimento de ser invisível e, ao mesmo tempo, o foco de um escrutínio silencioso. Em um momento particularmente baixo, me refugiei perto do buffet de sobremesas, ainda intocado, fingindo admirar a torre de macarons. Ouvi duas das melhores amigas de Beatriz conversando em voz baixa a poucos metros de mim. Coitada da Bia, disse uma. Ter que lidar com isso hoje. A irmã dela parece que saiu de um culto. Eu sei, respondeu a outra. E a mãe dela, a Magnólia, está com uma cara. Se olhares matassem, a Clara já estaria fulminada. É tão embaraçoso. O Ricardo deve estar querendo morrer. Apertei a haste da minha taça com força, as unhas cravando na minha palma. Por um instante, a armadura de calma ameaçou rachar. A solidão era uma presença física, fria e pesada. A dúvida rastejou de volta. Talvez Arthur estivesse errado. Talvez eu estivesse errada. Talvez eu fosse apenas uma tola teimosa em um terno inadequado, causando dor à minha irmã em seu dia especial por puro egoísmo. Talvez eu devesse ter apenas comprado um vestido pastel e sorrido para as câmeras. Fechei os olhos. Respirei fundo, o cheiro doce dos macarons me enjoando. Lembrei-me do cheiro da biblioteca de Arthur. O cheiro de couro, papel e conhecimento. O cheiro de respeito. Lembrei-me de suas palavras. Sua frequência é mais clara e poderosa. Recuse-se a dançar conforme a música deles. Abri os olhos. As vozes das amigas de Beatriz eram apenas ruído. O olhar de reprovação da minha mãe era apenas ruído. A arrogância de Ricardo era apenas ruído. Eu estava sintonizada em outra estação. Nesse exato momento, o próprio Ricardo se aproximou de mim, um copo de uísque na mão e um sorriso condescendente no rosto. Ele devia ter notado meu isolamento e veio para mais uma rodada de sadismo social. Pensativa, Clarinha? Ele perguntou, parando ao meu lado e olhando para a torre de doces, planejando sua próxima grande descoberta literária, ou só tentando decidir se vai comer um macaron, ou se isso é muito mainstream para você? Apenas apreciando a calma antes da cerimônia, Ricardo, respondi, minha voz nivelada, surpreendendo a mim mesma. Afinal, o dia é longo e cheio de surpresas. Ele riu, uma risada curta e debochada. Surpresas? A única surpresa aqui foi seu figurino. Mas não se preocupe, logo a cerimônia começa. As luzes diminuem e ninguém mais vai notar. Ele deu um tapinha no meu ombro. Um gesto que era para ser paternalista,
mas que pareceu uma violação. Relaxe. Beba alguma coisa. Tente se enturmar. Ele se afastou, satisfeito consigo mesmo, para se juntar a um grupo de homens de terno escuro que eu reconheci como sendo seus parceiros de negócios. Eu o observei ir, o sentimento de dúvida se evaporando e sendo substituído por uma resolução fria como aço. Ele não tinha ideia. Nenhum deles tinha. Eles me viam como uma peça quebrada, um peão insignificante em seu jogo de xadrez social. Eles não sabiam que eu estava prestes a colocar o rei deles em xeque. Olhei para o relógio. Estava quase na hora. A calma que eu sentia agora não era forçada. Era a calma da certeza. A calmaria antes da tempestade perfeita. O fluxo de pessoas começou a se mover. Um rio de seda e joias fluindo em direção às portas de vidro que levavam a um gramado impecavelmente aparado, onde centenas de cadeiras brancas estavam alinhadas em frente a um arco de flores brancas. O sol do final da tarde lançava um brilho dourado sobre tudo, tornando a cena ainda mais cinematográfica. Eu permaneci onde estava, perto da entrada do salão principal, observando o êxodo. Minha mãe me lançou um último olhar fuzilante, um gesto mudo que dizia, venha agora, mas eu apenas dei um pequeno aceno de cabeça, como se dissesse, vou em 1 minuto. Ela bufou e seguiu o marido, claramente decidindo que eu era uma causa perdida. O salão se esvaziou rapidamente. Restaram apenas alguns garçons recolhendo taças e eu. O silêncio era um alívio. Eu podia sentir meu coração batendo, não de medo, mas de uma antecipação eletrizante. Era como o momento em que se abre a capa de um livro extremamente raro pela primeira vez. O mundo exterior desaparece e tudo o que existe é aquele momento de revelação. Então, eu o vi. Ele entrou no salão e o espaço pareceu se reorganizar em torno dele. Arthur Valente não tinha a beleza agressiva de Ricardo, ou a opulência do Dr. Monteiro. Sua presença era de outra natureza. Ele usava um terno azul marinho perfeitamente talhado, uma camisa branca de colarinho impecável e sem gravata, um lenço de seda cinza no bolso. Era a simplicidade da verdadeira elegância, o poder que não precisa gritar. Seu cabelo prateado brilhava sob os lustres de cristal. Ele caminhava com a economia de movimentos de um homem que está completamente confortável em sua própria pele, seus olhos azuis perscrutando o salão quase vazio. Algumas pessoas que ainda estavam de saída pararam ao vê-lo. Um homem mais velho, que eu vagamente reconheci como um dos industriais amigos do Dr. Monteiro, arregalou os olhos e deu uma cotovelada no amigo ao lado, sussurrando algo. Vi o pai de Ricardo, o Dr. Monteiro, que estava perto da porta do jardim, virar a cabeça como se sentisse uma mudança na atmosfera. Seu sorriso de anfitrião congelou no rosto. Seus olhos se estreitaram e então se arregalaram em puro choque e incredulidade. Ele conhecia aquele rosto. Aquele era o rosto que ele só tinha visto nas capas das revistas de negócios de uma década atrás. O rosto do homem a quem ele enviava cartas e e-mails que nunca eram respondidos. Ricardo, que estava ao lado do pai, seguiu seu olhar. A arrogância em seu rosto se desfez como açúcar na chuva. Ele ficou pálido sob o bronzeado. Eu podia ler a pergunta em seus olhos. O que Arthur Valente está fazendo aqui? A confusão era palpável. Eles olharam ao redor, procurando o senador, o desembargador, algum convidado de peso que pudesse ter tido a influência para trazer uma lenda viva como aquela ao casamento de seus filhos. Eles não encontraram ninguém. Os olhos de Arthur não estavam procurando por nenhum deles. Seus olhos me encontraram do outro lado do salão. Um sorriso caloroso iluminou seu rosto, apagando a aura de poder intimidador e substituindo-a por uma genuína afeição. Ele ignorou completamente os Monteiro, o industrial boquiaberto na porta, e todos os outros. Ele caminhou diretamente em minha direção, seu passo firme e decidido. Cada passo que ele dava era um prego no caixão da percepção que eles tinham de mim. Eu não era mais a sobrinha estranha, a irmã esquisita, a intelectual pobretona. Eu era o destino de Arthur Valente naquele salão. Ele parou na minha frente. Clara, disse ele, sua voz grave enchendo o silêncio entre nós. Você está absolutamente deslumbrante. Esse terno é a personificação da elegância. Ele pegou minha mão e a beijou suavemente, um gesto de uma cortesia antiga e esquecida. Eu sorri, uma emoção genuína e avassaladora subindo pelo meu peito. Arthur, que bom que você veio. Eu não perderia isso por nada. Ele respondeu, seus olhos brilhando. Pelo que vejo, a primeira parte do experimento correu como o esperado, melhor do que o esperado. Eu sussurrei. As amostras de campo foram bastante expressivas. Ele riu, um som rico e contido. Excelente. Devemos nos juntar aos outros? Acredito que uma noiva nos espera. Ele me ofereceu o braço. Eu o aceitei.
e juntos, viramo-nos e começamos a caminhar em direção ao jardim. O silêncio que deixamos para trás era ensurdecedor. Eu não olhei para trás, mas podia sentir os olhares. Podia sentir as engrenagens em suas mentes travando, soltando fumaça, tentando desesperadamente recalcular a realidade. Clara Sampaio, a pária, a esquisita, a humilhada, de braços dados com Arthur Valente, o homem que detinha mais poder e riqueza em seu dedo mínimo do que todos eles juntos em uma vida inteira. O homem que os ignorou completamente para beijar a mão da mulher no terno de trabalho. A dinâmica do universo deles não tinha apenas mudado, tinha sido virada de cabeça para baixo e estilhaçada em 1000 pedaços, e nós estávamos apenas começando. Caminhar pelo corredor de grama em direção aos nossos assentos foi como atravessar as águas do Mar Vermelho. As conversas cessaram à medida que passávamos. As cabeças se viravam, não mais com desprezo para mim, mas com uma reverência chocada para o homem ao meu lado. Os cochichos agora não eram de zombaria, mas de espanto. É ele mesmo? O que ele está fazendo aqui? Quem é ela? Encontrei o olhar de minha mãe, sentada na primeira fila. Sua boca estava ligeiramente aberta. A cor havia sumido de seu rosto. Ela olhava de mim para Arthur e de volta para mim, sua mente visivelmente incapaz de processar a cena. Meu pai, ao lado dela, parecia igualmente atordoado, seu rosto uma máscara de confusão. O Dr. Monteiro e Ricardo, que haviam corrido para seus lugares na primeira fila do lado do noivo, estavam petrificados. A expressão de Ricardo era uma mistura cômica de horror e adulação. O homem que ele idolatrava à distância, o padrão ouro do sucesso que ele aspirava a alcançar, estava ali. E ele estava com a mulher que Ricardo havia insultado impiedosamente minutos antes. A ironia era tão densa que quase podia ser fatiada. Arthur parecia alheio a tudo isso. Sua atenção estava focada em me guiar com segurança até nossos lugares, que por uma sorte do destino, ou um erro de planejamento, estavam na terceira fila, perto o suficiente para serem notados, mas não na linha de frente imediata da família. Ele me ajudou a sentar, certificando-se de que eu estava confortável antes de tomar seu lugar ao meu lado. A cerimônia começou. A música tocou, a noiva e o noivo fizeram seus votos, o juiz de paz falou sobre amor e companheirismo. Mas para uma parte significativa da congregação, o verdadeiro drama não estava no altar. Estava na terceira fila. Eu podia sentir os olhares queimando em minhas costas. Podia quase ouvir as perguntas frenéticas sendo enviadas por mensagem de texto sob os programas da cerimônia. Quando o casal foi declarado marido e mulher e caminhou de volta pelo corredor sob uma chuva de pétalas de rosa, o caos social foi oficialmente liberado. A recepção estava de volta ao salão principal e a atmosfera havia mudado completamente. A zombaria e a indiferença em relação a mim haviam sido substituídas por uma curiosidade febril e desesperada. Antes que pudéssemos dar 10 passos, fomos interceptados pelo Dr. Monteiro. Seu rosto estava vermelho e ele suava ligeiramente, apesar do ar-condicionado. Senhor Valente, ele disse, sua voz um pouco alta demais. Que honra inesperada. Eu sou o Dr. Almir Monteiro, pai do noivo. Sou um grande admirador do seu trabalho, da sua carreira. Nós não sabíamos que o senhor era amigo da família. Arthur apertou sua mão brevemente, seu sorriso educado, mas distante. Dr. Monteiro, eu não sou amigo da família. Eu sou amigo da Clara. Ele enfatizou meu nome, deixando claro que sua presença ali era exclusivamente por minha causa. E, se me dá licença, a Clara e eu estávamos indo pegar uma taça de champanhe. Ele nos desvencilhou do doutor. Monteiro, que ficou parado, piscando, como se tivesse sido atingido por um raio. Mas era apenas o começo. Fomos imediatamente cercados. Minha tia Cecília, a mesma que havia zombado do meu terno, materializou-se ao meu lado. Seu sorriso agora desesperadamente largo. Clarinha, querida, você não nos apresentou seu amigo, ela disse olhando para Arthur com olhos brilhantes de cobiça social. Eu sou Cecília, tia da Clara. Ela é uma menina tão especial, sempre tão profunda. A palavra interessante havia sido convenientemente substituída por profunda. Arthur, esta é minha tia Cecília, eu disse, mantendo minha voz neutra. Arthur acenou com a cabeça. Cecília. E então se virou para mim. Champanhe, Clara? Ele era um mestre em encerrar interações indesejadas. Enquanto nos dirigíamos ao bar, era como se um campo de força invisível se abrisse à nossa frente. As pessoas se afastavam, mas seus olhos nos seguiam. Ricardo se aproximou, quase correndo.
Seu rosto era uma máscara de pânico e servilismo. Senhor Valente, eu sou Ricardo, o noivo. Eu queria me desculpar se pareci rude mais cedo com a Clara. É o nervosismo do casamento. O senhor sabe como é. Ele olhou para mim. Clara, me desculpe, eu fui um idiota. O pedido de desculpas não era para mim, era para Arthur. Ele estava se desculpando com Arthur por ter me ofendido. A dinâmica era clara. Meu valor aos olhos dele não era intrínseco, era um reflexo da minha companhia. Arthur olhou para ele, seu rosto inescrutável. Beatriz é uma jovem adorável. Espero que você a faça feliz. Foi uma declaração que não oferecia absolvição nem condenação. Era apenas um fato. E com isso ele se virou, efetivamente dispensando o noivo em seu próprio casamento. Encontramos uma mesa mais afastada, perto das janelas com vista para o lago. Arthur me entregou uma taça. Como você está se sentindo? Ele perguntou. Sua preocupação genuína. Um pouco tonta, admiti. É avassalador ver a mudança neles. É tão transparente. As pessoas são, em sua maioria, previsíveis, Clara. Elas reagem a símbolos de poder. Hoje, eu sou esse símbolo. Mas o que isso revela não é sobre mim. É sobre eles. E mais importante, é sobre você. Você vê agora o terno, os comentários, a zombaria, nada daquilo era sobre você. Era sobre as inseguranças deles. Era um reflexo do mundo pequeno e assustado em que vivem. Eu olhei para o salão. Vi minha mãe gesticulando freneticamente para meu pai. Vi minhas primas me olhando com uma nova expressão, uma mistura de inveja e admiração relutante. Vi o Dr. Monteiro dando instruções a Ricardo, provavelmente dizendo-lhe para tentar de novo, para conseguir uma introdução, para fazer uma conexão. Eles não estavam mais rindo do meu terno simples. Eles estavam obcecados por ele, tentando decifrar seu significado, tentando entender como a mulher que o vestia tinha conseguido o que todos eles desejavam, a atenção de Arthur Valente. Meu terno não havia mudado. Eu não havia mudado. O que mudou foi a lente através da qual eles eram forçados a me ver, e essa nova lente os estava cegando. Eu, que horas antes era um fantasma social, agora era a guardiã do portão, a pessoa através da qual todos queriam passar para chegar a Arthur. Arthur, com a habilidade de um diplomata experiente, gerenciava o fluxo de interesse com uma graça implacável. Ele era educado, mas breve. Ele respondia a perguntas sobre seus projetos filantrópicos com generalidades, sempre redirecionando a conversa de volta para mim de maneiras sutis. Quando um empresário perguntou sobre seus investimentos em tecnologia, Arthur respondeu: minha paixão mais recente, na verdade, é a preservação. O trabalho que Clara faz na fundação é muito mais fascinante. Ela está liderando um projeto sobre manuscritos do século XVII que poderia reescrever uma parte da história da filosofia. O empresário piscou, completamente perdido, e se afastou balbuciando algo sobre precisar pegar outra bebida. Arthur piscou para mim por cima da taça. A mensagem era clara. Ele estava usando seu poder não para se exibir, mas para me elevar, para validar meu mundo aos olhos do deles. O momento que eu tanto antecipava e temia chegou quando minha mãe, Magnólia, finalmente reuniu coragem para se aproximar. Ela veio sozinha, meu pai pairando a uma distância segura. Seu rosto era uma tela de emoções conflitantes. Raiva pela minha traição de não tê-la avisado, humilhação por ter me tratado mal e um desejo desesperado de consertar as coisas para seu próprio ganho social. Clara, ela começou, sua voz estranhamente suave. Nós não tivemos a chance de conversar direito. Ela então se virou para Arthur, seu sorriso mais brilhante e mais falso. Senhor Valente, eu sou Magnólia Sampaio, a mãe orgulhosa desta moça incrível. Eu sempre soube que a Clara era especial, tão inteligente, tão focada. Ela sempre seguiu seu próprio caminho. A hipocrisia era tão espessa que eu podia senti-la fisicamente. Sempre seguiu seu próprio caminho. Era o eufemismo que ela sempre usou para sempre foi uma decepção teimosa. Senhora Sampaio, disse Arthur, levantando-se parcialmente em um gesto de cortesia. Sua filha é, de fato, uma das pessoas mais notáveis que eu já conheci. Sua integridade e dedicação são raras. O senhor e seu marido fizeram um trabalho maravilhoso ao criá-la. Minha mãe ficou sem fôlego. O elogio de Arthur, mesmo que ela soubesse que não o merecia, era como um narcótico para ela. Oh, bem, nós sempre a incentivamos, ela gaguejou, reescrevendo 25 anos de história familiar em uma única frase. Ela olhou para mim e, pela primeira vez naquela noite, vi algo além da raiva ou do cálculo em seus olhos. Vi uma faísca de confusão genuína, talvez até um pingo de remorso. Como ela pôde ter errado tanto em seu julgamento sobre mim? Mas a interação mais reveladora ainda estava por vir. Mais tarde, durante o jantar, Beatriz veio até nossa mesa. Seu rosto,
sem o véu, parecia cansado e vulnerável. A euforia da noiva havia sido substituída por uma ansiedade visível. Clara, podemos conversar por um minuto? A sós, ela pediu, evitando olhar para Arthur. Eu assenti e a segui até uma varanda externa, longe da música e dos olhares. O ar noturno estava frio. O que é isso, Clara? Ela perguntou. Sua voz um sussurro frágil. O que está acontecendo? O que você quer dizer, Bia? Perguntei gentilmente. Você e ele, Arthur Valente. O pai do Ricardo está surtando. O próprio Ricardo não sabe onde enfiar a cara. Ele passou os últimos 10 minutos me perguntando como você o conhece. Por que você não disse nada? Eles acham que eu sabia. Eles estão bravos comigo. Olhei para minha irmã. A noiva perfeita, no dia perfeito. E ela estava à beira das lágrimas por causa das ambições frustradas de seu novo marido e sogro. Eu o conheci através do meu trabalho, Bia. Ele é meu mentor. E meu amigo. Seu amigo? Ela repetiu, a palavra parecendo estranha em sua boca. Pessoas como ele não são amigos de pessoas como nós. O que você quer dele? Dinheiro? Um emprego melhor? A pergunta me atingiu. Não com raiva, mas com uma profunda tristeza. Mesmo agora, ela não conseguia entender. Ela estava tão imersa no mundo transacional de sua nova família que não conseguia conceber um relacionamento baseado em respeito mútuo e afinidade intelectual. Eu não quero nada dele, Bia. Nós gostamos de conversar sobre livros. Nós compartilhamos um interesse pela história. É simples assim. Ela balançou a cabeça incrédula. Nada é simples assim. Você o trouxe aqui para me humilhar, não foi? Para jogar na nossa cara que você é melhor do que nós? Não, eu disse, minha voz firme, mas cheia de uma compaixão que eu não sabia que sentia por ela. Eu o trouxe porque eu estava cansada de ser humilhada. Eu queria, por uma noite, estar em um lugar com minha família e não me sentir pequena, inadequada ou errada. Eu queria que eles, que você, me vissem, não a imagem que vocês criaram de mim, mas eu de verdade. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, manchando a maquiagem perfeita. Mas você estragou tudo. Ricardo está furioso. Isso era para ser um começo perfeito para nós. Um começo perfeito baseado em quê, Bia? Perguntei. Minha voz ainda suave. Baseado em impressionar as pessoas certas? Em usar o casamento de vocês como um evento de networking? Isso é amor? Ou é um negócio? Ela não respondeu. A pergunta ficou suspensa no ar frio entre nós. Naquele momento, eu não vi minha irmã rival. Eu vi uma mulher jovem e assustada que havia trocado sua própria identidade por um anel de diamante e a promessa de um sobrenome importante. Ela não era a vilã da minha história. Ela era outra vítima da mesma cultura familiar que eu havia lutado tanto para escapar. Voltei para a mesa e Arthur percebeu a mudança no meu humor. Tudo bem? Ele perguntou. Sim, eu disse sentando-me. Acho que sim. E era verdade. A raiva havia se dissipado, substituída por uma clareza melancólica. A vitória não era sobre a derrota deles, era sobre a minha compreensão. Eu finalmente entendi a dinâmica que me aprisionou por tanto tempo. E ao entender, eu estava livre. No final da noite, enquanto nos preparávamos para ir embora, encontrei uma pessoa inesperada, minha jovem prima, Júlia, de 17 anos, que sempre foi a mais quieta da nova geração. Ela me parou perto da saída. Clara, ela disse timidamente, eu só queria dizer, seu terno é lindo, e você foi a pessoa mais legal de toda a festa. Eu sorri para ela, um sorriso genuíno e caloroso. Obrigada, Júlia. Isso significa muito para mim. Naquele pequeno elogio, sincero e desinteressado, vi uma esperança. Talvez a próxima geração pudesse quebrar o ciclo. Talvez houvesse uma saída daquele labirinto de aparências. E talvez, só talvez, minha pequena rebelião de linho tivesse plantado uma semente. O interior de couro cheirava a calma e segurança, um contraste gritante com a cacofonia sensorial da festa. As luzes da cidade passavam pela janela, borrões de neon em um veludo escuro. Eu me sentia exausta, mas era um cansaço bom, a exaustão que vem depois de uma longa jornada, não a que vem da derrota. 1 centavo por seus pensamentos, disse Arthur suavemente, sua voz não quebrando o silêncio, mas se tornando parte dele. Eu estou pensando na Beatriz, admiti, e na minha mãe. Eu passei a noite inteira esperando sentir triunfo, um sentimento de eu avisei, mas não sinto isso. Sinto uma espécie de pena. Isso é porque você venceu, Clara, ele respondeu, virando-se para me olhar no semáforo vermelho. A verdadeira vitória não é exultar sobre a queda do adversário, é alcançar um plano de compreensão tão elevado que você não os vê mais como adversários, mas como pessoas presas em suas próprias limitações. A vingança
É uma emoção de baixo nível. A compaixão que vem da força é o verdadeiro poder. Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Ele estava certo. Eu não precisava mais da raiva. A raiva tinha sido o combustível para me tirar da inércia, mas agora eu estava em movimento por conta própria. Eu acho que vi minha irmã de verdade pela primeira vez esta noite. Continuei. Não como a garota dourada, mas como alguém com medo. Com medo de não ser suficiente para o marido, para a nova família, para o mundo que ela escolheu. E ela provavelmente está, disse Arthur com franqueza. O mundo que ela escolheu é insaciável. A necessidade de validação externa é um poço sem fundo. Você pode jogar todos os carros, casas e joias do mundo lá dentro, e ele sempre estará vazio. Você, por outro lado, Clara, escolheu preencher seu poço de dentro para fora, com conhecimento, com propósito, com dignidade. É por isso que você está em paz esta noite. E eles estão em tumulto. Chegamos em frente ao meu prédio simples. As luzes acesas nas janelas dos vizinhos pareciam acolhedoras e reais. Arthur não desligou o carro. Ele se virou no assento para me encarar. O que aconteceu hoje à noite foi mais do que um experimento social, Clara. Foi uma graduação. Você enfrentou seus maiores medos, suas maiores críticas, e não apenas sobreviveu, mas prevaleceu, mantendo sua graça e sua integridade. Você não se rebaixou ao nível deles. Você os forçou a olhar para o seu. Eu não teria conseguido sem você, eu disse, minha voz embargada de gratidão. Eu fui apenas um catalisador, ele rebateu. Um espelho que refletiu a força que já estava dentro de você. A decisão de usar o terno, a decisão de ir, a decisão de se manter calma sob fogo. Tudo isso foi seu. Eu apenas lhe dei algumas ferramentas e um empurrão. O que você fará agora é a parte mais importante. O que eu farei agora? Repeti. A pergunta pairando no ar. Sim, você redefiniu os termos do jogo. Eles não podem mais te colocar na caixinha de fracassada. Eles agora te veem como misteriosa e bem-sucedida. Eles tentarão se aproximar, entender, talvez até explorar sua nova conexão. Como você vai gerenciar isso? Qual será a sua nova fronteira com eles? Pensei nisso por um momento. Pensei na minha mãe, no meu pai, na minha irmã. O velho padrão de buscar a aprovação deles estava quebrado. O que viria em seu lugar? Eu não vou mais fugir, decidi em voz alta. Mas também não vou mais tentar me encaixar. Vou definir meus próprios termos, minha casa, minhas regras, meu tempo, minhas condições. O amor será bem-vindo. A manipulação e o julgamento não. Arthur sorriu, um sorriso de profundo orgulho. Essa é a resposta de uma rainha em seu próprio reino. E o seu reino, Clara, é vasto, muito maior do que você imagina. Ele fez uma pausa. Eu tenho uma proposta. O diretor do nosso museu afiliado em Florença está se aposentando no próximo ano. Eles precisam de alguém com uma visão nova. Alguém que entenda que um museu não é um depósito de coisas velhas, mas um lugar de histórias vivas. Alguém com sua habilidade e sua alma. Pense nisso. Florença. A palavra pairou no ar do carro, cheia de imagens de arte renascentista, ruas de paralelepípedos e o cheiro de café expresso. Era uma possibilidade tão grande, tão deslumbrante, que quase me fez rir. Horas atrás, eu era a pária da família. Agora, o mundo se abria diante de mim. Eu vou pensar, consegui dizer. Ótimo, disse ele. Ele saiu do carro e abriu a porta para mim. Outra cortesia de um cavalheiro. Na porta do meu prédio, ele pegou minha mão novamente. Obrigado por me convidar, Clara Sampaio. Foi a festa de casamento mais divertida em que já estive. Obrigada por vir, Arthur. E por tudo o mais. Ele apenas assentiu, voltou para o carro e partiu, deixando-me na calçada sob a luz amarela do poste. Entrei no meu apartamento. O silêncio me acolheu como um velho amigo. Tirei o blazer de linho e o pendurei com cuidado. Olhei ao redor, para meus livros, minhas plantas, a simplicidade organizada da minha vida. Nada havia mudado fisicamente, mas tudo estava diferente. Eu estava diferente. Eu não era mais a mulher que precisava de um mentor para enfrentar sua família. Eu era a mulher que estava considerando uma oferta de trabalho em Florença. Na manhã seguinte, um domingo, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Clara? É a Bia. Sua voz estava hesitante, despida da arrogância ou da ansiedade da noite anterior. Havia uma qualidade nova nela. Uma incerteza. Oi, Bia, como você está? Houve uma longa pausa. Eu queria me desculpar. Por ontem. E por muita coisa, eu acho. Outra pausa. O Ricardo e eu brigamos feio ontem à noite. Sobre você. Sobre tudo. Eu disse a ele que ele te devia um pedido de desculpas de verdade. Tudo bem, Bia? Eu disse suavemente. Não está tudo bem, ela insistiu. E pela primeira vez, eu acreditei nela. Você estava certa sobre o casamento ser um negócio. Eu acho que eu me perdi um pouco. Ela fungou do outro lado da linha. Eu posso te ligar mais tarde? Talvez a gente possa tomar um café esta semana. Só nós duas. Claro, Bia.
eu respondi, e um sorriso genuíno se formou em meus lábios. Eu adoraria. Desligamos. Eu me sentei na minha poltrona favorita, com uma xícara de café, olhando a luz da manhã inundar minha sala. O telefonema não era uma rendição, era um começo, uma possibilidade de reconstruir uma relação, não baseada em papéis familiares e expectativas, mas em uma nova base de respeito mútuo e honestidade. Meu terno de linho, minha simples armadura, estava pendurado na porta, banhado pelo sol. Ele não tinha sido o fim da história, tinha sido o começo. A história não era sobre uma noite de triunfo, mas sobre uma vida inteira de autovalorização que finalmente floresceu. A família que riu de mim não estava mais rindo. Eles estavam confusos, curiosos, talvez até um pouco assustados. E eu estava livre. Livre para ser Clara Sampaio. E livre para decidir se a minha próxima restauração seria um livro do século XVII ou a minha própria vida, sob o sol da Toscana. E aí, o que achou da jornada da Clara? Essa história te lembrou de alguma situação que você já viveu ou presenciou? Deixe seu comentário aqui embaixo, adoraríamos saber sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou e de compartilhar com alguém que precisa de uma dose de inspiração. Ah, e conta pra gente de qual cidade você está nos assistindo. Queremos mandar um abraço especial para vocês nos nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.